Bom dia, internautas, meus amigos. Aqui, ó. Aqui ele tá aqui me expulsando. Ó. Ele fica empurrando. Ele acha que o sofá é só dele, né? É dele também. Então, bom dia. Velho da mata se apresentando. Conversar um pouquinho. Enquanto o cadelo dorme. E então, apresentando, né? Deixa eu me apresentar melhor, né? Meu nome é Ronaldo, um cara comum, trabalho como corretor de plano de saúde. Tá realmente uma situação difícil no mercado. E, de qualquer forma, né? Uma segunda história. A costela quebrada. Essa realmente é sobrenatural. Não tem outra explicação, né? Então, iniciou já uns anos atrás. No final dos anos 80, 90, comecei a acampar, fazer trilha. E fiz por uns 10 anos. Aí, de repente, né, casamento, filho, você vai, né, voltando, você vai se, como posso dizer, né, entrando no ostracismo, né, se fechar numa ostra e ficar, né, no mundinho, comodismo, todas as outras coisas, a influência da própria sociedade, porque quando você sai, que seja por algumas horas, eu aconselho dias, né, pelo menos um dia, uma noite na mata, você desconecta da sociedade. Ali, como eu brinco, não tem lei, né? Mas não é de crime, né? A lei é a gente que faz, quer dizer, a lei do respeito e do amor. Né? Infelizmente, tem pessoas que entram de uma forma maldosa na mata e sai ruim ou não sai. A verdade é essa. Porque a mata, como qualquer força da natureza, como no último vídeo eu falei sobre o trágico, né, naufrágio no mar, 3 pessoas falecidas, também tem, né, outras situações de desrespeito, né, à natureza, ao poder forte. Nossa, como ela é poderosa. A gente não tem noção de que a gente não é nada. Né? Então a mata também, como falo, a mata mata. Né? Então tem que ter um respeito. Creio na espiritualidade que habita realmente as matas. Um dia conto minhas histórias também sobrenaturais, mas por enquanto é natural, né? Então, a mata ela é um local que tem que ser respeitado. E eu fui já iniciando, né? Que depois eu conto também como iniciou a minha espiritualidade na mata. Então, depois de 30 anos, madrugada, deu vontade de 5 da manhã. Ir para Paranapiacaba, fui proibido lá fazer trilha ou com monitor, umas coisas frescas que, desculpa, mas minha opinião, acabaram com Paranapiacaba. Tá tendo um evento lá, pretendo ir lá fazer uns vídeos, mas fui até expulso lá porque eu tava com umas bromélias lá, que é proibido. Sempre tem um querendo aparecer, né? Então, como eu tava vindo polícia, com um clima chato, eu preferi me retirar. Mas comecei em Paranapiacaba, no começo dos anos 90, né? E me apaixonei por toda aquela região lá. Hoje é proibido, hoje é. Também um dia eu vou falar sobre essa polêmica de uma empresa ter comprado todo aquele espaço da Serra do Mar, aquele paraíso, é um absurdo. Né? Mas aí eu voltei, coisas diferentes começaram a acontecer. Transformação física, eu pesava 82 quilos, por exemplo. Né? Uma depressão, nossa, tava horrível. Alcoolismo, né? Eu não gosto de beber, a verdade é essa, eu nunca gostei. Mas a vida inteira, bebendo num boteco aqui, outro ali, passando vergonha, sendo sincero. Depois descobri que eu não era viciado em bebida, eu era viciado em amigos, né? Eu bebia em sociedade, junto com as pessoas. Em casa eu nunca bebia, não gostava, né? Então eu comecei a entender a maturidade. Você vai entendendo que você saindo de um ambiente ou de uma situação muda, tanto para o bem como para o mal. Então vamos buscar o bem, né? Sempre. E numa dessas de desrespeito com a natureza, eu escorreguei de uma cachoeira e acabei fraturando a costela. A gente faz em torno de uma hora e pouco a subida da serra, né? E na minha queda, fiz em dobro desse tempo, né? Mas ardia um pouquinho quando eu esticava o braço, né? Mas para mim era uma luxação, qualquer outra coisa.
Aí subi a serra, né? Cheguei aqui em Guarulhos, fui tomar um banho, e é verdade, acho que a adrenalina, o sangue quente, né, que faz a gente se sentir mais à vontade, mas depois ele vai esfriando. Só sei que aconteceu isso comigo, parecia uma faca que enfiaram nas minhas costas. Corri, vim para o Hospital Padre Bento aqui de Guarulhos, fui bem atendido. O médico se assustou quando viu a radiografia, que era uma fratura, que estava próximo do pulmão, coisa assim. Aí eu estava tão assim, né? Aí ele falou, ó, tem duas opções, a cirurgia ou. Eu falei, eu quero a ou. Nada de cirurgia, internação, nada. 3 meses de morfina, moro sozinho, então temos de alimentação, mesmo com morfina, eu tinha que me jogar na cama gritando de dor e para dormir, porque eu tentava ir devagarzinho, eu sofria mais. E aí foi diminuindo o peso, né? Mas mesmo assim, exercício, fazendo exercício aqui, ardi um pouquinho ali, demorou mais a minha recuperação. Louco para ir para mata, só não fui porque um amigo meu me aconselhou que eu tinha que gabaritar. Sempre gabaritei, desculpa aí, sou o cara. Só nesse dia aí que eu já tinha feito a trilha que eu fui me exibir na cachoeira. Mas, de qualquer forma, se eu escorregasse e caísse, era morte, porque estava aberto, né? O osso, a farpa, e enfiava, o lado esquerdo ainda, pulmão ou coração, né? Então, me convenceu, fiquei 3 meses mesmo, né, afastado. Quando deu aquela melhorada, eu voltei, né? E quando eu voltei, eu percebi que o corpo tinha mudado. Então, eu sou um milagre físico, não é só mental, espiritual, é físico. Por causa do meu comportamento, por causa da mudança do corpo. Então, nenhuma final de semana eu deixei de ir, né? Até no local onde eu caí, de vez em quando eu passo por lá, faço minha oração, virou um altar, né? Porque houve uma transformação completa, como volto a repetir, físico, mental e espiritual. Então, nas minhas tragédias, né, que sempre, né, como a semente, né, que tem que morrer para germinar, como diz nosso amigo de Javan, né? Então, desculpa, falando besteira, né, Javan? É o Gilberto Gil, né? Então, a situação da mudança, né, que a mata fez comigo. Então, é espiritual, os meus passeios, é respeito todas as religiões, sou espiritualista, né? E então essa é uma das minhas tragédias, que poderia ter sido morte, né? Mais um pouquinho, eu caísse de novo, enfiava no coração e já era, né? Então, estou aqui agradecendo a Deus, né? Honra e glória a Ele. E, é claro, né? Ainda fui batizado então pela terra, pelo mar, né? Que é pela água. Falta, né, de falar para vocês do meu incêndio, que foi o batismo de fogo, né? E o último elemento, né, que eu não desafiei de forma assim. Tem alguns vídeos que eu estou numa altura assim, razoável, mas mais na adrenalina. Mas eu tenho um receio, vamos dizer assim, do ar, né, que é o último elemento, né, a altura. Mas tenho, como sempre, né? Tinha vergonha de tudo, hoje não tenho vergonha de nada, perdi a vergonha na cara, é assim. Então, os próximos, né, eventos que eu quero fazer no futuro, como os últimos, é claro, no sentido de desafio, mas não de último, não quero, né, que é o ar. De pouquinho em pouquinho eu quero perdendo esse medo aí, mas eu não quero ser batizado pelo ar, não. Ou que se for batizado, que seja daqui a muitos anos, né? Que aí eu fecho os 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo. Tá bom, pessoal? Desculpa, é um pouco mais longo, né? Mas pra gente se conhecendo aí. Mas se inscreva aí no canal, por favor, meu. Né? Pra gente, eu volto a repetir, né? Ter um pouquinho mais de visibilidade com a mídia, né? O pessoal começar a ouvir. Pretendo contar algumas histórias polêmicas, né? Nome vai depender, né? Por causa de justiça, questões, mas eu tenho muita, né? 56 anos, muita experiência, muita coisa eu vi, posso provar coisas ruins, né? E, claro, né? Sempre mostrar o melhor caminho, né? Sempre sugerindo, não tem o direito de obrigar ninguém a fazer absolutamente nada. Eu sou a favor de liberdade total, né? Então, mas, por favor, né, vá lá conhecer o canal. Eu sempre mando diariamente vídeos, né, diferentes, eu e o Bob aqui, as minhas aventuras no final de semana. Pretendo não, vou em Parapiacaba, brigar lá com o velho que me expulsou lá por causa das minhas bromélias,
né? Só que eu vou sem bromélia, sem nenhum, como pode dizer assim, nenhum fragante, né? Porque ele vai vir para cima, a gente vai trocar umas ideias. Ele é funcionário público, não posso desacatar. Mas eu vou provocar um pouquinho ele, isso eu sei fazer, tá? Depois, quem sabe eu não deixo ele famoso aqui no nosso canal, hein? O que você acha? Né? Então vai lá, curta, pessoal. Veja bastante vídeo lá, se inscreva, né? Dê a sua opinião, que é muito importante. Né? Então, um abraço de novo, pessoal do Rio Grande da Serra, ó, Paranapiacaba. Final de semana eu tô aí na Festa das Bruxas, né? Pessoal do Uber lá, fica esperto aí, tô devendo uma grana aí, mas já tô indo pagar. Sabadão, né? Já tô aí. Sábado ou domingo? Vou analisar. Ou vou acampar, seria bom também fazer um vídeo de acampamento. E o principal, se eu conseguisse levar isso aqui, ó. Que já tá dormindo de novo. Aí, agora acorda, ó. Ele, ele acorda com a única intenção de dormir de novo. Tá bom? Um abraço. Um bom dia para todo mundo. Vamos com Deus. Até a próxima.